Seja bem-vindo, amigo, seja bem-vindo, amiga, nosso visitante, nossa visitante, você que por algum motivo chegou até esse vídeo, que você possa se sentir bem aqui no nosso meio. Esse é um momento que a gente tem para poder estudar a palavra de Deus. A gente vai tratar de um tema muito interessante, muito profundo a respeito da palavra. A gente tem um guia de estudos que a gente recapitula toda semana esse guia de estudo, e a gente tem uma pequena fatia desse guia que a gente vai estudando todos os dias. A gente vai estudar hoje a respeito dos dois mandamentos, os dois maiores mandamentos, o amor e a justiça de Deus, e hoje eu tenho o prazer de ter dois queridos amigos aqui comigo para poder dividir a palavra, para a gente aprender um pouco mais a respeito da verdade bíblica. Matheus Cacau, diga aí, meu amigo. Tudo pode bem? Se apresentar, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, Ruth, William. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse momento. Boa noite, seja bem-vindo também você que está nos assistindo, ouvindo. Eu espero que você seja tocado, né, edificado, que seja acrescentado aí um degrau a mais aí no seu conhecimento e na caminhada, né, cristã, que todos nós aqui estamos correndo, né, nessa corrida, como Paulo fala, né? Amém, amém. E quem não podia faltar, a nossa anfitriã aqui, irmã Ruth Alencar. Prazerzão estar com você de novo. Prazer é todo meu. Olá, queridos. Quero agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso canal. Nós estamos muito felizes, né, com a presença de vocês, o compartilhar de vocês. Queremos dizer para vocês que essas gravações ocorrem nas terças-feiras. Então, vocês têm até terça-feira para nos enviar, através dos comentários ou nas outras redes sociais, Instagram, do Nossas Letras e algo mais. E vocês podem formular as perguntas de vocês, pode ser dessa lição, pode ser da próxima lição ou das lições passadas. O Nossas Letras e algo mais existe para divulgação do Evangelho, e o nosso maior desejo é que cada vez mais pessoas sejam alcançadas com essa missão. Amém, amém. Para a gente poder iniciar o estudo da palavra de Deus, eu vou pedir para a Ruth poder conduzir a oração. Amado Senhor, muito obrigada, Pai querido, por essa oportunidade, pela liberdade que temos, Senhor, de livremente podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Enquanto há muitos, ó Pai, hoje, que não têm essa liberdade. Então, te agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor conduza a nossa conversa aqui, que seja com a Tua presença, que o Senhor nos ilumine, nos use para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você tiver alguma dúvida e quiser mandar no chat, algum pedido para saber qual é esse nosso guia de estudos, a gente vai ter o maior prazer de tentar te responder e te direcionar para você poder adquirir também. Tá certo? Hoje é a lição de número 12, a gente vai falar a respeito do amor e da justiça de Deus, e o verso-chave, que a gente chama o verso para memorizar, está em 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem consegue ver, como pode amar a Deus que não vê? Né? É interessante porque o João já deixa de uma maneira bem chave o paradoxo da facilidade do nosso relacionamento. Nós temos uma facilidade muito grande de construir relacionamentos baseados com a presença. Então, aquilo que a gente consegue tatear, aquilo que a gente consegue estar ali com intervenções, sentir a intervenção, sentir a presença, é mais fácil da gente se relacionar. E aquilo que é mais distanciado, é mais difícil da gente sentir a presença, talvez é um pouco mais difícil da gente se relacionar. Por isso que João já diz, né? Como é que você vai conseguir dizer que não consegue amar o seu irmão que você vê e você ama a Deus que você não vê, né? Ou seja, Deus, teoricamente, você precisaria de um esforço a mais para poder amar. A respeito desse contraponto entre amar a Deus e amar o irmão, por que existe uma relação tão íntima entre o amor a Deus e o amor ao irmão? O que você pode me dizer, minha irmã Ruth? O amor é um dom de Deus, né? Tá lá, é um fruto do Espírito, né? Como que a gente pode amar se a gente não tem a presença de Deus dentro da gente? Como que a gente pode amar se não há esse amor nosso? A compreensão da aceitação, ou a vivência, a experiência desse amor com Deus. É o amor de Deus em nós que nos capacita a amar. Amém.
Então não, Excelente. não dá. E, inclusive, tem duas expressões do Evangelho que diz assim, que Jesus diz, será que quando eu voltar à terra, encontrarei fé na terra? E tem outra que Jesus também diz em Mateus, quando ele diz assim, o amor esfriaria. Então, tem esse elo mesmo. Eu preciso estar conectada, ter essa fé em Deus para que haja a experiência do amor. Sim, perfeito. Para que haja experiência do Pela amor. experiência com do o amor. outro. Agora, William, isso quer dizer que um ateu não pode amar? Eu acredito que eles podem amar, sim. Sim, A gente não está falando do amor, aquele sentimento subjetivo, você está entendendo? A gente está falando daquele amor que tem um compromisso de relação com Deus. A nossa abordagem está sendo nessa esfera de amor. Para não ficar a compreensão de que a gente está dizendo que só quem sabe amar são os crentes. Sim, Você está entendendo? sim, Porque sim, a gente claro. sabe que os crentes também, meu irmão. Os crentes sabem Misericórdia. gerar um desamor, né? Exatamente. Isso é verdade. Só trazendo talvez um complemento, né, que a irmã Ruth falou muito bem, eu gostaria primeiro de mencionar a lógica desse versículo, né? Deus, ele é supremo e ele é de uma inteligência que a gente não consegue discernir. Então, todo o texto bíblico, ele é encadeado, a ponto de que se um elo falta, todo ele se quebra. Então, quando você ama alguém, você ama essa pessoa como ela é. Não é assim? É uma decisão. Se você ama a Deus, você tem que aceitar que ele é justo, 100%. Assim como ele amou 100%, ele é perfeito. Então, amar a Deus requer aceitar a sua justiça. Não tem como dizer que ama ele sem aceitar a justiça. E a justiça dele é vista e é executada na vida das pessoas. Na vida dos nossos irmãos, na vida dos ateus, de todo aquele que está debaixo do sol. E ainda que muitas vezes eu acho que pareçam tanto quanto injusto, né? A justiça de Deus, ela é executada independente das minhas próprias qualificações a respeito da conduta dele, né? Aí vem a questão da soberania de Deus, que ele está acima do meu controle, ele está acima do meu processo criativo, da minha compreensão a respeito disso. Um intérprete da lei chegou para Jesus, Mateus capítulo 22, né? Vocês conhecem e vão perguntar aí para ele, Senhor, qual o maior dos mandamentos, ou qual é o mandamento mais importante? Jesus, ele resume ali, ele faz uma síntese, né? Para a gente não achar que Jesus estava tirando os 10 mandamentos, dizendo que eles não tinham mais valia, e aí agora só existem 2 mandamentos. Mas na verdade ele faz um resumo desses 2 mandamentos, dos 10 mandamentos que poderiam caber nos 2 principais mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrar que essa ideia do próximo como a ti mesmo, você precisa primeiro ter a noção do amor a si mesmo. Amar a mim, como eu preciso tomar banho, eu preciso me vestir, eu preciso ter condições de me manter bem. Então, se eu não tiver esse autocuidado, esse amor por mim, eu também não consigo ter a compaixão e a comiseração e amor pelo outro, né? Enfim, dentro desses 2 maiores mandamentos de Jesus, a gente vê que hoje, cada vez mais no nosso mundo digitalizado, existe uma dificuldade muito grande de relacionamento com Deus, né? Amar a Deus parece realmente ser quase uma barreira, quase algo ali difícil de você conseguir. Como eu vou me relacionar com alguém que eu não consigo tatear? Como é que eu vou ter a proximidade com Deus? A própria Bíblia diz, né? Como que você pode... Não, se você não ama uma pessoa que você vê, como é que você pode amar o Pois que é, você como é não que eu vou vê? conseguir desenvolver esse amor a Deus? Como é que eu vou fazer com que isso brote no meu coração? Quais são as ferramentas que Deus me dá? É muito interessante isso, porque parece ser algo inalcançável. Porque quando você vê os 10 mandamentos, você vê uma ordem, primeiro, segundo, até o 10º. E a impressão que dá é que o primeiro, ele é o mais importante de todos. Só que a Bíblia vai nos falar, em Tiago 2,10, que se você erra em um ponto da lei, tropeça em um só ponto, você tropeça em todos, né? Então, na matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9, é 0. Sim. E aí, por que eu falo isso?
Se é tão difícil, vamos supor, como é que eu vou amar a Deus? Começa amando o objeto do seu amor. Qual é o objeto do amor de Deus? O ser humano, a criação, né? Tanto é que Jesus, né, se você quer ver a maior expressão de amor, ou você quiser saber, você que está em casa assistindo, o quanto eu valho, né? Qual o meu valor? Qual o meu significado? O conselho que eu dou é, olhe para a cruz. Você vai saber o quanto você vale. Então, o objeto do amor e do sacrifício de Cristo é o ser humano. Para quê? Para livrar ele do pecado. E lembrando, por que Jesus fez isso? Porque Jesus amou o Pai. Olha só, ele amou o Pai e por isso ele salvou a humanidade. Então, se você quer ser cristão, segue esse primeiro passo de Jesus. Começa amando o teu próximo. Isso vai te desenvolvendo, né? É uma carreira, né, da noite para o dia. Como um degrau. O degrau mais fácil é eu conseguir me relacionar com quem eu vejo. Exato. Eu conseguir desenvolver amor por quem eu não O texto vejo. é lógico por conta disso. Como é que você quer fazer algo que é de cunho, digamos, sobrenatural, se o físico, que é regido pelas leis, digamos, da gravidade, etc., você não consegue fazer? Sim. Entendeu? Isso aí, eu entendi. Jeremias diz, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. A grande verdade, o que nos atrai a Deus é a bondade. E o amor dele é que nos atrai a ele. Então, essa bondade que nos atrai a ele, que nos aproxima dele, faz com que a nossa perspectiva, nossos valores, eles se modifiquem. Então, é por isso que aquelas pessoas foram capazes de dar o que era mais precioso da vida dela, que era a própria vida, né? Numa arena, numa fogueira. Morrer pela causa que você acredita. Porque não é só uma causa, né, William? Não é só uma causa. É em quem. O que faz a diferença é quem. C maiúsculo, Porque você, né? pode, Caminho, você né? pode pegar um revolucionário desse, ele morre pela causa. Entendeu? Ele morre pela causa. Mas a Bíblia, quando ela apresenta, é aquele amor radical, que faz você andar na contramão do que é o mundo secular. Porque hoje o que é que diz, o que é que une um homem e uma mulher? A grande maioria hoje são os interesses, entendeu? Você não vê hoje mais é difícil, você vê hoje um casal dizendo que quer se unir para poder fazer o outro feliz. É muito difícil. É muito difícil. É para suprir a sua necessidade. É para suprir a sua até necessidade. De não estar só. Exatamente. Tem até hoje a nova cultura entre as meninas de encontrar um provedor. Então, assim, é uma completa inversão de valores. Porque o casamento concebido por Deus era um casamento com base no amor. No amor que visa a felicidade do outro. Né? Porque exatamente é capaz de amar a si mesmo. Eu vou ser feliz porque o outro está sendo feliz. Sim. Então, numa relação com Deus, tem que existir isso. Porque senão não há unidade. Não há unidade. Então, quando esse homem chega para... Quem era ele? A Bíblia diz, esse homem que você falou, né? Ele era um jovem que naquela cultura, naquela época, ele deveria ter uns 40 anos, mas era um homem jovem, né, para aquela época. Sim. Ele deveria ser membro do Sinédrio. Ele era um fariseu. Os fariseus, o apóstolo Paulo era um fariseu. Sim. Sim. Eles eram assim, plenos do conhecimento da lei. E quando eu falo lei, eu não estou falando dos 10 mandamentos. Estou falando daquelas 600 e tanto 636 leis que eles elaboraram. Por que eles elaboraram tanta lei? Né? A história do povo de Israel é uma história de muita apostasia, de muito abandono a Deus pela idolatria. E nessa história de muito abandono, eles sofreram as consequências das invasões, da escravidão, né, da deportação. Então, no intuito de se proteger como povo e não cair mais no perigo de cair na apostasia, o que eles fizeram? Saíram procurando dentro do Antigo Testamento tudo e qualquer requisitozinho de lei, de ordenância, para eles cumprirem ipsilíterem, para poder exatamente não... Para ver se fecha o Para ver se eles não apostatavam.
Então, a ideia principal deles foi essa. Mas eles se tornaram escravos dessa lei. Então, se uma pessoa se acidentasse, vamos supor, um muro caísse em cima de uma pessoa e fosse no sábado, eles olhavam, se aquela pessoa não conhecia risco de vida, a pessoa ficava o sábado todo debaixo dos pedregulhos, mas eles não tiravam. Se o pé ficasse um prego entrasse no pé, eles também não removiam. Não podiam afastar uma cadeira, porque era como se estivesse cavando a terra, né? Como se estivesse fazendo um trabalho. Então, eram coisas assim... A lei ficou acima do propósito. A lei ficou acima do propósito. Então, esse jovem, esse homem, quando vai para Jesus, ele é um homem muito rico. E quando ele vai para Jesus, ele pega e diz, né? Mas, Senhor, eu cumpri toda a lei. E Jesus diz, eu sei que você cumpriu. Permita fazer aqui o adendo, eu vou para o texto, porque tem uma parte interessante. Mateus capítulo 14. Aí a gente desenvolve bem, porque tem muita coisa pra gente ver nessa história. Eu vou só segurar, porque Mateus 19, verso 16 diz assim: alguém veio a Jesus com essa pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde, né? Por que me chamas bom? Só há um realmente que de fato é bom, e este é Deus. Mas se você quiser a vida eterna, guarde os mandamentos. Aí ele, quais? Aí Jesus começa a dizer os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como a você mesmo. E ele diz, eu sempre tenho obedecido cada um desses. Respondeu o jovem, que mais preciso fazer? Jesus disse, se quer ser perfeito, venda tudo que tem, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, porque era muito rico. Vai, irmã, continue. O problema era o dinheiro? Vou deixar. Vou deixar uma provocação aí. O problema desse rapaz era o dinheiro. Eu tenho aqui um comentário específico. O problema, né, que ele tinha é porque ele executava os 10 mandamentos, mas ele não tinha amor. Amor a quem, primeiramente? A Deus. A ponto de largar os seus bens, obedecer o que Jesus estava falando, né? Sim. Então, a priori, né, de forma simples, seria isso, né? O problema dele não era o dinheiro. Se você pegar a Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver que é a história primária da relação de Deus com o ser humano. Deus criou um mundo belíssimo, deu muito presentes para o ser humano. Deu água, deu a luz do sol, deu os frutos, deu as árvores, os animais, deu tudo. O que foi que o homem fez? Reteu para si. Né? O homem destronou Deus do coração e colocou os presentes de Deus dentro do coração dele. No lugar de Deus. No lugar de Deus. Esse jovem rico, ele era um fariseu, um conhecedor da lei. Ele fez da lei e fez de si mesmo o entronizado no coração dele. Você vê que a pergunta dele é: o que é que eu posso fazer? Isso. É a compreensão de que ele não entendia a graça. Ele poderia entender todas as leis. O processo da salvação vinha do esforço próprio. Ele entendia todas as leis, mas ele não entendia a graça. É por isso que eu deixei um texto aqui, né? Vou tirar o texto aqui da minha... como é cartola. Da minha cartola, né? Da minha manga. Obrigado. Faltou a palavra. Obrigado aí, Mateus Cacau. Olha o texto mais na frente, quem está acompanhando com a gente, diz assim, versículo 25. Porque Jesus vai dizer que é muito difícil para os ricos, alguém que é rico, entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele diz isso no verso 24. Ao verso 25, os discípulos ficaram preocupadíssimos. Porque se os ricos eram tidos como pessoas que eram favoráveis, tinham um favor divino, eram abençoadas demais, eram pessoas agraciadas com o poder de Deus, com a graça de Deus, com as misericórdias divinas, com as bênçãos de Deus, e se é tão difícil para eles estar no céu, coitado de nós, que não temos todas essas qualificações, essas benesses vindas do Altíssimo. Aí o versículo 25 diz assim: então seus discípulos, perplexos ou confusos, disseram: então quem pode ser salvo neste mundo? Perguntaram eles. Jesus olhou atentamente para eles e a resposta é fantástica no versículo 26. Humanamente falando, ninguém. Ninguém pode ser salvo. O rico não pode ser salvo, o pobre não pode ser salvo, o político não pode ser salvo, o médico não pode ser salvo, o advogado não pode ser salvo, quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, quem mora no chão,
quem é sem teto. Não pode Ninguém produzir salvação. Olha, por isso que ele diz o texto. Ele diz assim, ó, humanamente falando, ninguém pode ser salvo. Aí o texto continua dizendo assim, mas para Deus, Nada Nada é é impossível. nada é E impossível. salvação tem um nome. Jesus. É por isso o que ele quer dizer. Se for pelos teus méritos, se for pelos nossos esforços, se for por tudo que a gente pode chegar para próximo divino, não dá. Não. Para ninguém não dá. Possível. Não dá. Olha aqui o que é que acontece, como é que é descrito o encontro dele com Jesus. Diz assim, ó, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se e perguntou-lhe. Para aquela sociedade ali, eu estava dando uma olhada nos documentos hebreus, né, judaicos, e diz assim que jamais um homem de posição social Deveria correr. rica correria, principalmente diante de quem? De um mestre do povo, vestido simplesmente. E aquele Mais homem popular, correu. né? Mas ele correu, não é porque ele enxergava em Jesus o Salvador, o Messias. Mas é porque ele estava sem resposta. Ele estava buscando. Ele estava buscando. Aí Jesus usa a linguagem dele. O que é que ele diz assim? Porque esse conselho que Jesus dá, ele pega tudo que tu tens e vende dar aos pobres, foi um conselho que Jesus deu para ele. Jesus não está dando aqui, isso aqui não está servindo como modelo para todos nós, a gente pegar o que a gente tem e dar aos pobres, não. Jesus estava trabalhando com ele na linguagem dos valores dele. Aí ele diz Personalizado, assim, atendimento, exatamente. Aí quando ele quando ele diz assim, que ele faz todas as perguntas a Jesus, pois tudo bem, tá certo, você disse que está cumprindo eu acredito que você está cumprindo. Mas ele já estaria mentindo. Por quê? Porque ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Aí o que é que Jesus disse assim? Vai. Na questão tua não é ação que você está buscando, então vai, vende tudo e Então, dá. Pratica Quer dizer, mais, né? Tudo vai e faz. Depois que você fizer tudo isso aí você vem, me busca. Que aí sim você vai encontrar salvação. Aí ele saiu triste, porque ele não conseguiu enxergar em Jesus aquele que seria o que daria a graça da salvação para ele. Ele não recebeu o remédio que ele precisava. Não precisava, que ele precisava. Na verdade, o que ele queria. Cabe aqui um paralelo com a parábola do bom samaritano, Sim. que é de quinta-feira? Sim, A gente já sim. pode fazer assim Pode. Com um certeza. comparativo? Eu queria só sinalizar 2 pontos aqui nesse texto, não sei se vocês observaram. Porque o tempo Mas- passa rápido aqui, sabe? A gente... O versículo 17, ele diz assim, bom mestre, né? Jesus olha para ele e diz assim, você está me chamando de bom? Mas você sabe quem tem o título de bom, não sabe? Então, se você está me chamando de bom, automaticamente você está me chamando de Deus. Porque só um É bom. é bom. Aí, deixa eu te dizer, se tu tá me chamando de bom, então tu considera que eu sou Deus. Será que eu realmente sou Deus na tua vida? Uhum. Aí ele começa a falar dos mandamentos. Eu não sei se vocês reparam, mas Jesus fala 6 mandamentos. Coincidentemente, ou não, Os 6. os 6 mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o ser humano. Isso. E nenhum se refere ao relacionamento do homem com Deus. Isso. Foram supressos aqui, intencionalmente ou não. Mas você está falando da questão da ausência do sábado? Não. Eu tô falando Não. da questão da ausência de ame ao Senhor teu Deus. Ah, Não sim. nem ame ao Senhor teu Deus. Essa parte que se refere ao amor a Deus. Aqui só está dizendo, ó, não mate em relação ao próximo, não cometa adultério em relação ao próximo, não roube em relação ao próximo, não minta em relação ao próximo, honre teu pai e tua mãe em relação ao próximo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas exatamente por quê? Porque o contexto era isso que estava faltando na vida daquele rapaz. Justamente porque o ele problema entender. do jovem qual era o quê? É. O problema não são as posses. O problema é o lugar que as posses ocupam no nosso Exatamente. coração. Se você olhar, Abraão era rico, Jó era rico. Então, no problema... Deus deu tudo de volta, até multiplicado para Jó. É por isso que ele diz assim, o Deus que tu tá adorando, eu tô dizendo agora para tu tirar do teu coração. E tu ir lá e vender e dar aos pobres. Mas o ponto interessante é que a gente falou no início, é que se você não ama o seu próximo, você não ama, A Deus. então ele não amava ninguém. Sim. Esse é o ponto. Eu até citei Tiago 2,10, né? Se você tropeça em um mandamento, você Você vai tropeça ser culpado de todos. em todos. É encadeado, né? Que romper um elo, rompe tudo. Rompe tudo. Né? E até complementando o que a irmã Ruth falou, ela disse que essa mensagem era específica para ele. E é verdade, porque ele encontrou Zaqueu, que era rico também, Sim.
e não foi requerido isso. Não foi. Exatamente. Né? Mas foi Zaqueu- Zaqueu que sentiu. Zaqueu sentiu a necessidade de devolver. Mas porque Jesus nem muda. Não precisou pediu. tocar no assunto, Não. porque Mas é já porque era dele, muda. né? A nossa- Agora, no jovem, não, Jesus precisou apertar ali para Exatamente. ele, Foi. entendeu? Entendeu? A nossa perspectiva muda, cara. Os nossos valores mudam quando a gente tem aquele encontro com ele. É. Muda. personalizado, né? É personalizado. É uma relação interpessoal mesmo. A base da experiência cristã é o relacionamento com Deus, cara. Isso aí é muito mais profundo do que estar dentro de um templo de 4 paredes, na formalidade dos dias de culto. Não tem nada a ver com isso. É aquele do dia a dia, sabe? Que você acorda, quando você acorda, a primeira coisa que você pensa: obrigada, Deus. Você vai e se ajoelha. Não sei se passa com vocês. Sim. Você se acordar. Olha, eu tenho uma experiência aqui, de ver aqui na minha mente aqui, de contar uma experiência para vocês. Eu nunca tinha escutado essa música da Patrícia Romana, eu acho que é o nome dela. Não sei se eu já falei pra ti essa história. Não. Eu tava com um problema particular e eu tava fazendo minha netinha dormir, né? E ela tinha adormecido e eu tava na cadeira de balanço com ela, balançando. E eu comecei a chorar, conversar com Deus ali, chorando e tudo. Aí eu disse assim, eu nunca tinha escutado essa música. E a minha neta já estava dormindo. Ela não tinha nem um aninho ainda. Aí eu disse assim, Deus, tô cansada. Tô muito cansada. Esse problema já era para ter sido superado e não está superado. E eu quero entender. Se o Senhor diz que teus anjos acampam-se ao redor dos que te temem, eu te temo, tu és o meu Deus. Por que essas coisas estão acontecendo ainda, repetidamente ainda na minha vida? E eu disse assim, manda o meu anjo da guarda conversar com aquela pessoa, com a outra pessoa, né, que tinha relação com o problema, com o anjo dela, e manda essa pessoa agir para poder esse problema ser resolvido. Ele é um mensageiro teu e ele está a nosso serviço também. Eu estou precisando, manda. O meu anjo da guarda tem que fazer uma coisa agora nesse momento. Me ajuda. Né? Me ajuda. Eu disse exatamente essa expressão. Me ajuda. Está além das minhas forças. Isso eu não posso resolver. Minha netinha, nessa hora, levanta a cabeça. Com a mãozinha, eu estava com o celular aqui parado, porque eu tinha botado uma musiquinha de ninar para ela, né? E o celular estava parado. A minha neta simplesmente levanta a cabecinha, com a mão, passa assim na tela do celular e bate diretamente na música, no YouTube dessa música. Eu estava no YouTube, né? Com música de ninar para ela. Patrícia Romana, né? Patrícia Romana. Qual era? Uma que se chama Anjos. Você não pode nem botar aqui não, porque senão pode ser que o YouTube barre por conta da música. Certo. Né? Anjos. Quem está nos ouvindo, procura essa música, Anjos. Patrícia Romana, Cara, Anjos, viu? Procura a aí. letra da música é sobre ela suplicando a Deus para mandar um sinal e mandar o anjo dela agir, cara. Aí eu olhei para ele, aí eu rio ele, eu saí da lágrima pro riso. Aí eu disse, não é possível que o senhor realmente escutou minha oração. Era uma confirmação dele Não dizendo é assim, eu possível, vou fazer eu tô isso. ouvindo, eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo. Não pense que eu não tô ouvindo você, que não estou sabendo. E cheguem em casa, vocês escutem essa música. Sim. Cara, Patrícia foi Romana, impressionante. Então eu não tenho desculpa. Não tenho, porque são muitas histórias na minha vida de que Deus, no maior silêncio do mundo, sem barulho, sem estardalhaço, Ele me dá resposta, Ele conversa comigo, você está entendendo? Então, eu não estou aqui vendendo uma religião, falando de palavras vãs, não. Eu estou falando de algo que é real na minha vida. É até uma questão de honestidade. Entendeu? De honestidade. Eu acho interessante que a gente... vou já passar para a comparação, mas só bem rápido. A gente não consegue materializar a energia solar, por exemplo, uma energia eólica, a energia mesmo que corre nos cabos, a gente não consegue materializar. Mas você não tem coragem de colocar os dedos na tomada. Porque você sabe o que acontece. Exato. Você consegue sentir Exatamente. o que de fato acontece. O furacão Milton, né, que passou ano passado nos Estados Unidos,
Eu vi pessoas tendo que abandonar suas casas, eu vi pessoas abandonando seus animais e gente escrevendo nos cavalos um número para caso aquele animal fosse encontrado, quem sabe com vida pudesse ser devolvido. O que furacão é? Vento? Vento. Mas destrói, viu? Mas destrói, então. Minha irmã mora nos Estados Unidos, a minha irmã diz pra teve uma experiência coisa muito... doida lá. O que eu tô querendo dizer, essas intervenções e essas ações produzem em nós a capacidade de sentir e ter a noção de presença. Assim é com Deus, mesmo sem ver, podemos sentir e ver as intervenções. E ver que é real. É real. É real. Mateus, o que tu acha de comparação que existe aí da realidade da pessoa de Deus, né, do que a gente já está falando, da realidade da pessoa de Deus, entre esse encontro de Jesus com esse sábio aqui, com esse escriba, esse jovem rico, e a parábola do bom samaritano? Bom, o que eu queria dizer a respeito, né, Mas pode falar, acrescentar aí. Principalmente do encontro com o escriba, né, que ele pergunta, né, qual é o maior mandamento. É importante a gente lembrar que no finalzinho do texto, Jesus ele faz questão de ressaltar que toda a lei e os profetas, a Bíblia, ela depende desses dois grandes mandamentos. Em resumo, tudo depende do amor, né? E esse tudo amor depende de Deus, então. Né? Exato. E o que é que diz lá? As profecias, em 1 Coríntios 13, as profecias findarão, Sim. mas o amor permanecerá. Permanecerá. Sim. E o amor tem um nome também, né? Jesus Cristo. Exatamente. Né? Então, assim, falar desses mandamentos, e aí pegando um gancho lá do que a irmã Ruth muito bem comentou no início sobre as leis, é que imagina o povo judeu como se fosse aquele pai ausente, que ele não, como é que eu posso dizer, vou usar essa expressão, né? Não ama o seu filho, mas lhe dá coisas, né? Substituir a presença por presente. Então, eles tentavam de alguma forma agradar a Deus para ter suas benesses, plantio, proteção militar, da forma deles. Eu estou fazendo isso. A gente tem diversos elementos na Bíblia que comprovam isso. Um deles é o fariseu publicano, né? O fariseu todo bonitão, se gabando. Sim. E o publicano lá tipo assim, humilde, se humilhando diante de Deus, né? Pedindo misericórdia. Então, o fariseu tinha isso, criando uma regra sobre regra. Lá na lição a gente vai ver lá que Jesus repreende os fariseus por dar dízimo do endro, do cominho, da hortelã, Sim. que era uma coisa que nem estava lá em Deuteronômio 14, né? Que era os preceitos em relação ao dízimo. Mas eles faziam. E isso só gerava mais carga em cima de quem? Do necessitado. Por quê? Porque eles não tinham amor de verdade. Eles só tinham uma tentativa de mascarar isso, né? Uma tentativa de, fazendo alguma coisa, dizer que ama. Só que a Deus ninguém engana. É impossível enganar a Deus. Isso era para os outros, né? Era para os amigos deles, para os mestres, para ser bem quisto. Hoje isso acontece, né? A gente trazendo para a nossa realidade, que você perguntou, né, também. Será que dentro das nossas igrejas, eu estou colocando aqui todas, né? Quem está nos ouvindo aí, com certeza de outras denominações. Será que isso não acontece também na sua igreja, né? Então, o estudo da palavra tem que fazer a gente refletir e pôr em prática, né? No nosso tempo, através dessas grandes experiências que são relatadas na Bíblia, como é que a gente pode ser diferente, né? Através de Cristo, através do seu amor, realmente amar o próximo e amar a Deus, né? Sim. Por que Deus coloca o amor como um grande mandamento? Se a gente for refletir bem, resoluções sociais, elas não resolvem problemas espirituais. Perfeito, é um excelente ponto. Porque excelente você ponto. não é uma questão de dar comida ao pobre, não é essa questão. Quando Deus disse assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, é porque ele sabia da dificuldade do homem de amar, de deixar a ganância de lado para que o outro pudesse ter o que comer. Para distribuir a renda. Porque o grande problema mesmo, na verdade, essa coisa de evangelho social, sabe, foi a maior artimanha do inimigo para desvirtuar a coisa. Mas se você prestar bem atenção,
O grande problema do ser humano mesmo é espiritual, William. Exato. Sim. O mundo hoje está nessa confusão, essa Babilônia toda, essa violência, é por causa da maldade humana, da rebelião. É a questão que a lição aborda os dois pecados, maiores sim, pecados. sim. Idolatria, quando você destrona Deus e você coloca seus valores, qualquer outra coisa, né? Seus valores equivocados. Até o eu, né? Exatamente. E o outro qual é a rebelião. Quer dizer, não quer mesmo saber de Deus, dos valores de Deus. Eu assisti essa semana um videozinho curto de um rapaz na Europa fazendo uma entrevista às pessoas na rua. Sim. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? Nenhum disse que acreditava. Olha a Europa hoje. A Europa está em decadência, cara. Tá em empobrecimento geral, em todos os sentidos. Eu morei lá. Faz 20 anos que eu voltei para o Brasil. E eu dizia lá para o meu esposo, isso aqui, daqui a 10 anos, quando a gente estava lá, isso aqui vai estar no início da pobreza. Por causa dos valores que você vê nas pessoas. Olha, porque não é que Deus queira, assim, por ganância, sabe? De ser adorado, sabe? Porque, não. Que ele precisa porque de um ego para ser massageado, Ele né? sabe que a gente, longe dele, a gente não tem bons pensamentos. Não tem A gente como vai você... se escravizar na ganância, vai se escravizar pelo orgulho. Sim. Até porque quando a gente se afasta de Deus, a gente acaba tendenciando a ir para o outro lado. E aí... Não existe meio termo. Ou eu estou próximo de Deus, ou eu vou ter valores próximos ao inimigo das almas. E aí eu vou puxar a pergunta do paralelo das duas, né? Entre o bom samaritano e a conversa a história do bom samaritano. A Bíblia conta que, quando ela fala que saiu de Jerusalém para Jericó. A estrada de Jerusalém para Jericó é uma descida. Não, a Bíblia não deixa nada sem nenhuma razão. Sim. Por que ela mencionou a estrada? Porque, na verdade, o que estava... Jesus, através dessa parábola, ele estava mostrando a decadência do ser humano. Descendo, e aqui, né? O universo é o ser humano religioso. Porque os personagens dessa parábola são os religiosos. Ele chega e diz o quê? Que na estrada, era uma estrada de muitos mercadores, né? Essa estrada de Jerusalém para Jericó tinha muitos mercadores. Então era comum haver a violência dos roubos, dos assaltos. Então um samaritano vai passando. É Lucas 10. Por sinal, o Evangelho de Lucas é o único que traz o registro dessa parábola, tá? Sim. Dos evangelhos. E é super interessante, porque eu fico dizendo, meu Deus, que riqueza de parábola. Olha, o tempo não é suficiente para a gente conversar sobre essa parábola. Não é. Mas o que é que... Vou tentar aqui resumir. Ele pega e diz que um homem é assaltado e ele é deixado nu. Roubam tudo daquele homem. Lá vem um sacerdote. E o sacerdote passa direto, nem olha. Interessante ele usar a figura do sacerdote, porque existia uma lei em Levítico que diz que o sacerdote, quando ele vai fazer o ofício do sacerdócio, ele não pode ter contato com um cadáver. Sim. E aquele homem era um semi-morto. Sim. Então, ele usou da desculpa da religião, da lei, para não se contaminar. Ela foi colocada para poder Quando defender... duas leis, a Bíblia ensina pra gente que quando duas leis entram Me esquiva, né? em confronto uma com a outra, a gente deve optar sempre pela da misericórdia, porque a letra da lei, ela mata. Sim. Então, ele deu preferência e prioridade e autoridade superior à lei do serviço sacerdotal. Mas para Deus, a lei maior é a lei do amor. Então ele era para ter descido e ter socorrido aquele homem. Tá, Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, tá bom? Aí o que é que ele... Aí passa, depois dele quem é que vem? O levita. Sim. O levita era aquele que auxiliava, né? No culto de adoração a Deus. Era ele que auxiliava o sacerdote. O levita passa assim de lado, dá uma olhada e... Porque ele quer dizer assim, o levita olhou o líder, viu que o líder não parou. E disse, eu também não vou parar, não. Se ele não parou, não vou parar, não. Olha a questão do testemunho. Também vai. Aí Jesus usa que figura para fazer a bondade e o amor? Um odiado. Um odiado, um rejeitado. Ele usa um samaritano.
Rapaz, se um judeu receber um pão de um samaritano, era melhor morrer. Isso. Porque para eles era, era uma ofensa. questão, uma ofensa muito grande. Aí Jesus usa logo o modelo de quem? Samaritano. Um samaritano. Que era aquele que era odiado, que não tinha motivo nenhum para já, mas é aquele quem vai e socorre o homem. E o que me chama a atenção é que no linguajar, olha o que é que o samaritano usa para cuidar das feridas do doente. Aqui no verso 34. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Isso não foi por nada que Jesus colocou óleo e vinho. Sangue e espírito. Quer ver aqui? Vamos ver aqui a passagem que tem aqui, eu até marquei para a gente ganhar tempo. Isaías 1, capítulo 1, verso, acho que é o 8 ou 6, espera ainda. Que o verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra será assolada. Isso aqui está dizendo o quê? Que toda a nação de Israel estava arrebentada de ferida. E que a cura era através do óleo. Aí vai lá para Miqueias agora. Miqueias 1. Aí deixa eu ver aqui. O verso 9. Porque suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, até a porta do meu povo. Quer dizer, sempre quando está falando de um problema espiritual, diz que o homem está ferido da ponta da sua cabeça até a ponta dos pés. É completo. O que é que significa o vinho para nós cristãos? O sangue de Cristo. O sangue de vertido Cristo. no Calvário. E o óleo? O Espírito Santo. Então, para a salvação, você precisa da morte de Jesus, a E morte do substituta trabalho. de Cristo. E quando ele subiu, ele disse que ia deixar quem? Para Consolador. continuar Outro Consolador, né? Outro Consolador, o Espírito Santo. Para que então, ele convença da verdade, ele guie na verdade e ele converta a verdade. Que o outro estava se baseando em obras porque não conseguiu enxergar a graça que estava ali diante dele, olhando para ele. Aí ele usa aqui o samaritano, mostrando o quê? A graça, a misericórdia, a mediação, a intercessão e ainda o auxiliar, o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, graça. A lei não tem o papel de salvar. Ela não tem papel salvífico. Certo. Então, quando os evangélicos interpretam ali o tetelestai, né, na cruz, quando ele diz está consumado, diz que Jesus cravou a lei ali. Não. O que Jesus cravou foi o perdão. Isso. Ele não aboliu lei nenhuma. Muito pelo contrário, ele diz, não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Isso. Então, eu não sei de onde eles tiram a história de que é 10 menos 1. Eu não sei o que é que eles fazem do não matar, não roubar, mas pode tirar o sábado. Sim. É a questão da adoração, cara. O sábado nos lembra que tem um Criador que a gente deve a Ele vida. Então, eu não entendo a lógica desses evangélicos, entendeu? Quando eles suprimem. Olha, inclusive... Então, a lei, ela nunca vai nos salvar. A função dela é nos revelar Cristo. Você é um condenado. Você vai morrer, você não tem salvação. Aí eu estou ali olhando a lei, tudinho, mas a lei acaba me convencendo que eu preciso de uma salvação. Preciso de um Salvador. Ela aí, mostra, né? o que é que Deus proveu? A salvação. Sim. Aí o que eu mais acho interessante nessa parábola do samaritano é que ele estava perguntando quem é o meu próximo. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele não está perguntando porque ele está interessado em saber para ele já não. É dizer, eu quero saber quem é o meu próximo, que é para poder eu sair fazendo as minhas boas obras, né? Aí quem é o próximo? Na verdade, cara, o próximo ali era o próprio doutor ali da lei que estava conversando com ele. Sim. Ele era o próximo. Ele era o arrebentado, o ferido, que estava precisando do vinho, que estava precisando do óleo. E quem é o samaritano? Estava precisando ser na história. Quem representava o samaritano? Era Jesus Cristo. O rejeitado. Mateus, para ti, quem é o próximo? Eu só queria fazer um comentário, porque eu achei muito importante o que a irmã falou, a respeito da lei, né? Poxa, se a lei ela não salva, qual o papel dela?
E aí aqui na lição de quinta-feira fala assim, faz uma pergunta, será que exaltamos a lei a qual Cristo engrandeceu na cruz? Ou seja, o papel de Cristo não foi abolir, foi engrandecer, até porque a lei era do pai dele, e ele ama o pai dele com a sua própria vida. E para né? ser o mediador, ele precisava cumprir 100% essa lei. Isso. Então como é que ele vai... Como sendo abolir a homem, lei? né? Sendo homem, padeceu em dores e cumpriu ela perfeitamente para tirar o jugo que caía sobre nós, né? Sim. Um amor sem igual, né? Então, um amor a Deus até a última consequência. Além dessa aplicação escatológica que a irmã Ruth fez, né, no samaritano caber a Cristo por ser esse que estava ferido, e o próximo que estava de fato ali necessitando de ter o contato com o samaritano, ser o doutor da lei, Jesus diz aqui no versículo 36 assim, ora, qual dos três você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do bandido? O especialista da lei respondeu, aquele que mostrou de misericórdia para com ele. Né? Mas ele não diz o samaritano, ele não né? diz o samaritano. O orgulho é tão difícil, mas ele não diz Ele o dá samaritano. como é que eu posso dizer? Ele dá um rótulo, né? Um título, aquele que usou de misericórdia, mas ele não vai proferir a palavra samaritano. Existem várias pessoas ao nosso redor que socialmente, para nós, são odiados, são rejeitados, que talvez são inalcançáveis do ponto de vista da minha religião, do meu terno, do meu conforto eclesiástico, né? Eu também gosto de ver esse parâmetro, porque Jesus deixa claro quem é o próximo. Na verdade, o próximo é quem estava mais próximo, quem agiu de proximidade, quem teve o laço ali estreito, quem amou, quem usou de misericórdia, quem tratou como gostaria de ser tratado, quem tratou como Deus trataria os seus filhos, quem agiu parecido com Deus para com aquela pessoa. E justamente foi alguém que você nem esperava. Eu me lembro do encontro com Jesus, com o centurião romano, em que o centurião romano estava ali com seu servo, né? E ele estava acometido de uma doença grave, fatal, e Jesus se encontra com o centurião romano, ele diz, não, você não precisa ir na minha casa. Só diz uma palavra, porque eu comando homens, e se eu disser uma palavra, eles vão, se eu disser outra palavra, eles vão. Mas de onde tu tá, tu diz uma palavra. E ele diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel como desse homem. Existiam várias viúvas em Israel, mas Elias foi mandado para a viúva de Sarepta. Então, o que eu tô querendo dizer para você? Eu tô abrindo aqui um leque da Bíblia. Você tá entendendo que eu tô alargando as nossas fronteiras. Aliás, eu tô até quebrando um pouco as fronteiras do ponto de vista. Deus nos chamou para que a gente não tivesse preconceitos. Deus nos chamou para que a gente pudesse olhar o ser humano, o outro, do mesmo jeito como ele me encontrou. Ferido, sujo e com problemas. Precisando do óleo e do vinho. Precisando do óleo e do precisando do vinho. Lembrando que toda vida que você levantar a mão contra o seu inimigo, no caso que o samaritano era inimigo do povo judeu, né? Sim. Você está levantando a mão contra você mesmo. Porque devido ao pecado, nós nos separamos de Deus. E o pecado é frontal contra Deus, né? Então a gente se torna inimigo de Deus por conta do pecado nesse sentido. E também nos tornamos justificados por conta de Jesus. Então não existe em nós mérito algum, né? O amor de Cristo realmente foi o que nos salvou. E toda vida que a gente não exerce misericórdia com o próximo, até mesmo com o inimigo, a gente está sentenciando a nossa sentença de morte, né? Está assinando a nossa sentença de morte, né? Porque Jesus não fez isso por nós, ele fez o contrário, né? Então a gente também tem que estender esse perdão ao próximo, né? Até mesmo aos nossos inimigos, né? Como é trazido na parábola. Interessante, até mesmo aos nossos inimigos, né? Para ser parecido com o nosso Pai que está nos céus. O próprio Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? Vocês ouviram dos antigos, vocês têm uma lei que vocês sabem. Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Olha que pesado, a gente às vezes não consegue nem chegar no próximo, quanto mais chegar no inimigo. Jesus está dizendo que o nosso próximo pode ser até mesmo aquela pessoa que a gente tem uma relação conflituosa, que a gente considera como inimigo. E eu vou alargar um pouco mais a fronteira dessa questão do amor ao próximo, porque como
O próprio texto-chave da lição, 1 João capítulo 4, versículo 20, diz que para a gente poder ter um relacionamento com Deus, eu tenho que primeiro aprender a me relacionar com o próximo. Jesus, aliás, a palavra de Deus como um todo fala que o amor ao próximo não é só a questão de eu fazer uma coisa boa em relação ao próximo. Mas eu estou aqui em Zacarias capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, e assim, eu ser bem honesto com vocês, eu acho esse texto bem desconfortável, porque ele diz assim, ó: parem de oprimir viúvas e os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Parem de planejar coisas ruins para com as outras pessoas. Mas é porque o povo de Israel tinha se corrompido muito espiritualmente, William. Os juízes vendiam sentenças favorecendo os ricos. Isso na época, né? Isso na época. E hoje também, meu irmão. A coisa tá igual. Ele olhou pra mim assim, olha. É por isso que eu quis dizer. Ela começou dizendo de Israel. Eu digo, irmã, acho que Israel não está tão longe. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu só queria chamar a atenção para que a riqueza disso que você disse não se confunda com o que hoje na modernidade estão se falando aí nessa teologia liberal, né? Do evangelho social, entendeu? Sim. A gente deve ter muito cuidado, porque essa história do evangelho social, ela passa pelo processo da corrupção do que é o verdadeiro evangelho. Eu fiz uns rascunhos em casa, me permita ler um pouquinho o que eu escrevi aqui? Sim. Querer usar o evangelho para bandeiras sociais, nitidamente humanistas, consiste numa gravíssima distorção da graça e do plano da salvação. O evangelho atual, no individual, vai e não peques mais. Há o acolhimento e a orientação para que eu passe por um processo de renovação da mente. A proposta do evangelho é essa: nós renovarmos a nossa mente. Aquilo que a gente amava de pecado, que nos dava prazer, porque era carnal, Sim. dá lugar para aquilo que é espiritual. Metanoia, né? Exatamente. Porque o centro da mensagem do evangelho é a adoração. Quando você conhece o evangelho de Deus, você tem noção de para onde você tem que caminhar. Você sabe que você tem um destino. Então, tudo tem que convergir para te levar para esse destino. Se você tiver uma mente secular, você vai perder o rumo. Então, o evangelho, ele não visa mudar o mundo. A gente sabe que vai acontecer com isso daqui, a gente sabe, né? Sodoma e Gomorra, que eu digo, Nínive também, Babilônia também. E o dilúvio? A descrição que dá lá diz assim, e Noé era um homem justo no meio de uma geração corrupta. Qual foi a medida? A corrupção e iniquidade humana. Nós estamos diferentes? Não. Não vi ainda. O propósito do evangelho não é produzir melhores cidadãos, mas novas criaturas. Perfeito. É o andar na contramão do mundo. E por haver a autêntica experiência espiritual, o evangelho gera pessoas melhores. Sim. Não vai destruir a natureza, vai amar o próximo. A verdadeira mazela do mundo, ela não é social, ela é moral. O ativismo gera muito mais diferença do que conscientização. Eu vi uma moça negra brigar com uma moça branca porque ela estava usando no cabelo dela aquelas trancinhas que Rastafari. são... Aquilo era uma a moça negra considerou como uma apropriação da cultura dela. Quer dizer, na luta de defender, no ativismo de defender a sua classe, você, ao invés de ficar feliz, porque o outro está se misturando, o que vai dizer? Você não tem direito, porque você é branca. Você entende por que eu escrevi aqui? Que o ativismo gera muito mais diferenças do que a conscientização. Separatistas, né? A graça de Deus, ela é poderosa, mas quando leio Romanos, vejo que nem... Romanos 1. Sim. Vejo que nem a graça será capaz de salvar o mundo. Sim. Os seres humanos estão descartando Deus, sua palavra, a fé. A grande pergunta hoje para mim, como cristão, é qual a diferença que eu estou fazendo no mundo com essa minha renovação da mente? Então, é isso que Jesus quer que a gente entenda do amor ao próximo. Não é uma questão de ativismo.
Você está entendendo? É uma questão de consciência, que ele é amado por Deus, ele é um filho de Deus. E se eu tenho direito a gozar da graça de Deus, da proteção de Deus, das bênçãos de Deus, o outro também tem. E eu não devo fazer nada no meu agir que faça com que esse meu próximo seja roubado no seu direito de ter comida, de ter o mínimo do conforto, a dignidade humana que Deus quer. Então, dar a aos seus omissão, filhos, né? a gente tem que ter cuidado com a nossa omissão, as nossas omissões. Isso. Então, a gente tem que ter um cuidado que a parábola do bom samaritano não dá referência ao evangelho social. Sim, sim. Ela chama a atenção para exatamente Pro para os evangelho do reino. valores do reino. Isso. Do rei. Porque isso aqui não vai melhorar, gente. Não vai. Mateus, você quer contribuir? Então, o que eu ia dizer é que você falou que o amar ao próximo não é apenas fazer coisas para ele. Amar é fazer o que é necessário. Jesus não nos deu aquilo que nós queríamos. Ele nos deu o que nós precisávamos, que era salvação. Da mesma forma, todos precisam. Então, quando você anuncia o evangelho, quando você tem um canal como esse, quando você entendeu, né, internalizou o que é o evangelho, você vai dar para o seu próximo o que ele precisa. Ele precisa do quê? Como a Ruth muito bem falou, de óleo e vinho. É isso que o ser humano precisa. Da salvação por meio de Cristo, aceitar isso e ser transformado através do Espírito Santo. Então, o problema do mundo realmente não é a fome, é o pecado. Quando A ganância. o pecado entrou no mundo e destruiu tudo. Destruiu os animais, a floresta, gerou pobrezas, né? Então, até falando sobre as diferenças que foi comentado aqui, realmente nós devemos aceitar a todos, sem exclusão, né? Ele é inclusivo, né? O evangelho de Deus, ele é inclusivo. E no estudo... Mas essa inclusão, ela faz um pedido. Vai e não peques mais. Exatamente, é o que está escrito na lição, quando ele parafraseia Salmo 146, verso 7 a 9, que ele fala assim: Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Porém, transforma o caminho dos ímpios. Então, você é convidado a entrar nesse amor, a entrar nessa vida do jeito que você está. É aí onde não consiste o preconceito. Mas após isso, Deus vai lhe transformar. Porque se o pecado é contra Deus, se o pecado é um câncer, que pai ao receber um filho assim vai permanecer assim, vai deixá-lo assim? Sim. Ele vai fazer de tudo para mudar. Sim. Deus não vai deixar a gente assim. Deus vai fazer e fez, através de Cristo, de tudo para tirar esse câncer, né, que é o pecado. Certo. Aí eu vou finalizar aqui com o último ponto. E aí eu vou passar para as considerações finais de vocês. O Zacarias 7, verso 9, verso 10, eu tinha dito que parem de planejar coisas ruins uns contra os outros. O amor também se estende a eu não fazer o mal contra o outro, né? A gente falou de fazer o bem, mas também não fazer o mal, né? E eu tracei um paralelo desse texto com Provérbios capítulo 6, versículo 19, onde diz que, no versículo 15, diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma detesta. E a 7ª coisa é aquele que espalha discórdia entre os irmãos. Coincidentemente, a 6ª coisa é a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. Então, você vai perceber, se você ler esse texto, do Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19, que há um processo de gradação. O coração que pensa em fazer o mal, os pés que se apressam em fazer o mal, ou seja, cada vez mais você se aproximando de Satanás e você se afastando de Deus, até o ponto de você semear discórdia entre os irmãos. Nós podemos viver numa casa de discórdia, nós podemos até ter sido formados numa família onde havia discórdia, mas nós não temos essa obrigação de repassar isso, não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na nossa igreja. Que o Espírito Santo, de fato, possa trabalhar no nosso coração para poder evitar esse tipo de comportamento que não vem de Deus. E a gente realmente amar o próximo
como a nós mesmos. Mateus, suas considerações finais sobre a nossa lição, algum comentário adicional que você gostaria? Eu acho que você que está assistindo, né, tem que tomar uma decisão hoje, porque o amanhã é incerto. A gente não, você está aí na sua casa, não sei onde é que você está, mas a gente não tem certeza de nada na vida, a não ser que a gente precisa ser salvo. Então, você que está nos ouvindo, você ouviu essa palavra, você foi tocado, tome uma decisão. Tenha fé. Às vezes a gente não entende tudo, não sabe todos os porquês, mas o primeiro passo de fé é o mais importante. Então eu quero encorajar você que está ouvindo e assistindo a tomar uma decisão. Continua aqui, né, ligado no nosso canal, mas tome uma decisão. Tome uma atitude prática, tal como o samaritano, né? Vai atrás do teu próximo, né? Irmã Ruth? Não, eu acho que vocês foram bem completos, mas eu só diria que o Evangelho, ele diz que aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Deus, ele não está preocupado com certas coisas que o homem tem valorizado demais. A relação com ele realmente tem que nos transformar. Tem que mudar a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, a nossa visão de relação uns com os outros. Não dá para se aproximar de Deus e render a Ele um culto se meu coração é carregado de mágoa, se me falta a capacidade e a possibilidade de perdoar. Sim. O mundo já vive no ódio. Então, nós que conhecemos o Senhor, a gente tem que vivenciar a questão do perdão. Por isso que ele na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém, amém. E essas deveriam ser nossas palavras também. Que o evangelho que a gente conheça não apenas nos informe, mas que nos transforme. Nos forme, nos transforme. Mateus, você pode conduzir a oração? Posso, claro. Grandioso e eterno Deus, Pai de misericórdia, de amor e de justiça, nós te agradecemos por esse momento tão especial. E eu espero que essa mensagem alcance os corações que estão sedentos pela tua palavra e que essas sementes possam germinar e produzir bons frutos, Senhor, para o teu reino. Abençoa a vida da Ruth, do William, de todos os nossos, todas as pessoas que seguem o canal, que estão assistindo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.